Meus caros, bom dia! Hoje é dia 28 de março de 2021, domingo, dia de nossa escola bíblica dominical. Em nosso último encontro, falamos sobre as conquistas mal conquistadas. Como base bíblica, teve o texto de Eclesiastes, capítulo 4, versículo 4 ao 16. Hoje iremos entrar na lição de número 5. Teremos como título Religiosidade Incoerente. Nosso texto base encontra-se em Eclesiastes capítulo 5, versículo 1 ao 7. Peça ao Espírito Santo que ele dê o entendimento da palavra de Deus. Amém? Vamos à leitura de nosso texto base que se encontra em Eclesiastes capítulo 5, versículo 1 ao 7, e assim diz a palavra de Deus: guarda o pé quando entrares na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu na terra. Portanto, sejam poucas as tuas palavras, porque muitos trabalhos vêm dos sonhos, e do muito falar as palavras nécias. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes. Melhor é que não votes do que votes e não cumpras. Não consintas que a tua boca te faça culpado, nem digas diante do mensageiro de Deus que foi inadvertência. Porque razão se iraria Deus por causa da tua palavra, a ponto de destruir as obras das suas mãos? Porque como na multidão dos sonhos há vaidade, assim também nas muitas palavras. Tu, porém, teme a Deus. Amém. Nós estamos estudando a revista Valores e Virtudes, estudo do livro de Eclesiastes. E hoje nós vamos falar na lição de número 5, conforme já apresentado. Vale recordar que o pregador está observando a vida do homem sem Deus. Ele continua observando a vida debaixo do sol. Os feitos dos homens, o trabalho, a fadiga, a inveja, a vaidade, o correr atrás do vento. Mas, neste texto, o pregador colocou o homem diante de Deus. O pregador aborda o homem adorando na casa de Deus. E ele nos traz instruções importantes no que diz respeito à adoração a Deus. O texto inicia com o verbo no imperativo e encerra com o verbo também no imperativo. Percebam o primeiro versículo em sua primeira parte. Abre aspas. Guarda o pé quando entrares na casa de Deus. Fecha aspas. No versículo 7, ele menciona, abre aspas, tu, porém, teme a Deus. Fecha aspas. Logo, o pregador traz a mensagem de ordem. O pregador traz uma palavra de autoridade. Mas por que o pregador foi tão imperativo? O pregador recorda que estamos debaixo do sol. O pregador menciona que Deus está nos céus e nós estamos na terra. Observem no o versículo 2 em sua parte final. Abre aspas. Porque Deus está nos céus e tu na terra. Fecha aspas. Vale sempre lembrar o que disse o pregador no capítulo 1, versículo 16 de Eclesiastes. Abre aspas. Eis que me engrandeci e sobrepujei em sabedoria a todos os que antes de mim existiram em Jerusalém. Com efeito, o meu coração tem tido larga experiência
da sabedoria e do conhecimento. Fecha aspas. E o pregador expõe sua sabedoria neste texto com suas instruções acerca da adoração. O que seria adoração? Adorar é um culto que se rende a alguém. Obviamente, o pregador está nos orientando qual a forma correta de rendermos a Deus. E o pregador menciona, abriu aspas, guarda o pé quando entrares na casa de Deus. Fecha aspas. E o pregador explica a razão de guardar o pé quando entrar na casa de Deus. Abre aspas. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos. Fecha aspas. Observem que o pregador menciona que guardar o pé quando entrar na casa de Deus é melhor do que oferecer sacrifício tolo a Deus. Então, temos de entender o que seria uma pessoa tola. Tolo é aquele que não tem juízo, ingênuo, que não tem inteligência. Isso significa que aquele que não guarda os pés na casa de Deus é ignorante. Deus não agrada de sacrifícios de tolos. O pregador deixa claro que, abre aspas, chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos. Fecha aspas. Muitos vão à igreja sem a reverência adequada. Alguns vão por costumes ou superstição. Outros para serem entretidos. Tem aqueles que vão para serem vistos ou ouvidos. Podemos dizer que, pelas orientações do pregador, este fato também acontecia em Israel. Muitos subiam ao templo por motivos diversos, menos adorar a Deus. E o pregador menciona que ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos. No templo, enquanto os sacrifícios eram oferecidos a Deus, o silêncio reinava. O sacerdote lia a lei de Deus e explicava o que era lido. Havia orações, havia cânticos. Os tolos eram aqueles que ofereciam sacrifícios inaceitáveis a Deus. Os tolos fazem mal até mesmo quando vão à casa de Deus. Reverência durante o culto é coisa séria. Culto não é entretenimento social. Culto é local de reverência para adoração a Deus. Adoração não pode ser algo de mero formalismo. Sabemos, por Malaquias, que Israel desonrou a Deus em seu templo. Enquanto Deus que requeria que as pessoas trouxessem os melhores animais para serem sacrificados, elas apresentavam como oferta os animais que não tinham mais utilidade para si mesmas. Animais cegos, coxos e doentes. Ao invés de abençoar seus adoradores, Deus disse, abre aspas, maldito seja o enganador que, tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso. Fecha aspas. Isso você encontra em Malaquias, capítulo 1, versículo 14. Guarde o pé quando entrares na casa de Deus. Tenha cuidado quando entrar no templo. Pense no que está prestes a fazer. Deus está observando sua adoração. Os tolos apresentam a Deus o que elas não podem usar. Os tolos apresentavam a Deus o que elas não poderiam usar. Animais cegos, coxos e doentes. Acreditavam que o sacrifício seria aceito por Deus, mas Deus disse que iria amaldiçoá-los. Deus não recebe sacrifícios de tolos.
votos de tolos, palavras nécias. E o pregador conclui: tu, porém, teme a Deus. A reverência a Deus nos fará guardar o pé quando entrarmos na casa de Deus. A reverência a Deus nos fará chegar para ouvir em vez de tagarelar como tolos. A reverência a Deus nos fará não sermos precipitados em nosso falar. A reverência a Deus nos fará cumprir prontamente quaisquer promessas que tivemos feito a Deus. A reverência a Deus nos fará abandonar as desculpas esfarrapadas por não cumprirmos nossas promessas. A reverência a Deus tornará nossa adoração verdadeiramente impressionante. Amém? Estamos encerrando o nosso encontro e já estamos colocando no forno nosso próximo estudo. Será nossa lição de número 6, título: Dinheiro, para que te quero? Teremos o texto como texto base Eclesiastes capítulo 5, versículo 8 ao capítulo 6, versículo 12. Não deixe de participar. Tenham uma ótima semana, fiquem na paz e até o nosso próximo encontro.